Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos desvendar um dos fenômenos naturais mais impressionantes e, às vezes, assustadores do nosso planeta. Os terremotos. Você já se perguntou o que exatamente faz o chão tremer debaixo dos nossos pés? Fique comigo até o final para entender tudo sobre a força que move montanhas, literalmente. Para começar, vamos imaginar a Terra como um ovo. A casca fina e rachada seria a crosta terrestre, que não é uma peça única. Ela é dividida em várias partes gigantescas, como um quebra-cabeça, chamadas placas tectônicas. Essas placas não estão paradas. Elas flutuam sobre uma camada mais quente e pastosa do interior da Terra, o manto. E é aqui que a mágica, ou melhor, a geologia acontece. Essas placas estão em constante movimento, deslizando, colidindo ou se afastando umas das outras. A velocidade é super lenta, cerca de alguns centímetros por ano, mais ou menos a velocidade com que nossas unhas crescem. Parece pouco, né? Mas ao longo de milhões de anos, esse movimento é responsável por criar continentes, oceanos e cadeias de montanhas. O problema é que esse deslizamento não é suave. As bordas das placas, conhecidas como falhas geológicas, são irregulares e cheias de atrito. Então, em vez de deslizarem suavemente umas pelas outras, elas ficam presas. Enquanto o resto da placa continua a se mover, uma quantidade gigantesca de energia vai se acumulando nesses pontos de atrito, como se estivéssemos esticando um elástico cada vez mais. A rocha tem um limite de elasticidade, quando a tensão acumulada supera a força do atrito que mantém as placas presas. O elástico arrebenta. A rocha se fratura e as placas se movem abruptamente para uma nova posição, liberando toda aquela energia acumulada de uma só vez. Essa liberação de energia acontece na forma de ondas sísmicas, que viajam através da Terra em todas as direções. E é isso que sentimos na superfície como um terremoto. O ponto exato debaixo da Terra, onde a rocha se rompe, é chamado de hipocentro ou foco. E o ponto diretamente acima dele, na superfície, é o epicentro. É por isso que, geralmente, os danos são maiores perto do epicentro, pois é onde as ondas sísmicas chegam com mais força e primeiro. Existem diferentes tipos de movimentos nas falhas. Nas falhas transformantes, as placas deslizam uma ao lado da outra, como dois carros em direções opostas. A famosa falha de San Andreas, na Califórnia, é um exemplo clássico disso. Em zonas de subdução, uma placa mais densa, geralmente oceânica, mergulha por baixo de uma placa menos densa, a continental. Esse mergulho gera alguns dos maiores terremotos do mundo, como os que acontecem no Chile e no Japão. E temos também as zonas de divergência, onde as placas se afastam, como no meio do Oceano Atlântico, criando novas crostas e também gerando tremores, embora geralmente menos intensos. Agora, como medimos a força de um terremoto? Vocês já devem ter ouvido falar da escala Richter. Desenvolvida por Charles Richter, ela mede a magnitude do terremoto, ou seja, a quantidade de energia liberada no hipocentro. É uma escala logarítmica, o que significa que um terremoto de magnitude 7 é 10 vezes mais forte que um de magnitude 6 e 100 vezes mais forte que um de magnitude 5. É uma diferença enorme. Hoje em dia, os sismólogos usam uma escala mais precisa, a escala de magnitude de momento. Mas a ideia é a mesma: quantificar a energia liberada. Além da magnitude, temos também a intensidade, medida pela escala de Mercalli. Essa escala descreve os efeitos do terremoto em um local específico, o que as pessoas sentiram e os danos causados. Um mesmo terremoto
pode ter diferentes intensidades dependendo da distância do epicentro, do tipo de solo e da qualidade das construções. Uma pergunta comum é: podemos prever terremotos? A resposta curta e direta é: ainda não. Os cientistas podem identificar zonas de risco, calcular a probabilidade de um grande terremoto ocorrer em uma determinada falha ao longo de décadas, mas prever o dia e a hora exatos ainda está fora do nosso alcance. A dinâmica das placas é complexa demais. O que podemos fazer é nos preparar. Países como o Japão são mestres nisso, com construções antissísmicas, sistemas de alerta precoce e treinamento constante da população. Os alertas precoces, por exemplo, não preveem o terremoto, mas detectam as primeiras ondas sísmicas, que são mais rápidas e menos destrutivas, e enviam um aviso antes que as ondas mais lentas e perigosas cheguem. Isso pode dar segundos ou até 1 minuto para as pessoas se protegerem, trens pararem e sistemas críticos serem desligados. Esses segundos salvam vidas. E o Brasil? Estamos seguros? Em grande parte, sim. O Brasil está localizado bem no centro da placa sul-americana, longe das bordas onde a ação acontece. Por isso, não temos terremotos de grande magnitude, como no Chile ou no Japão. No entanto, isso não significa que o chão aqui nunca trema. Pequenos tremores podem ocorrer devido à reativação de falhas geológicas antigas no interior da placa. São tremores de baixa magnitude, que raramente causam danos, mas servem para nos lembrar que a Terra é um planeta geologicamente ativo. Além do movimento das placas, existem outras causas menos comuns para terremotos. Atividades vulcânicas, por exemplo, a movimentação do magma sob um vulcão pode fraturar rochas e causar tremores. Grandes deslizamentos de terra, explosões de testes nucleares ou até mesmo o enchimento de grandes reservatórios de hidrelétricas podem induzir pequenos sismos locais. Mas, sem dúvida, mais de 99% de toda a energia sísmica liberada no planeta vem do movimento das placas tectônicas. Então, em resumo, a crosta da Terra é um quebra-cabeça de placas que se movem. Elas ficam presas nas bordas, acumulam uma energia absurda e, quando essa energia é liberada de repente, o chão treme. A força desse tremor é medida pela sua magnitude e os seus efeitos pela sua intensidade. Não podemos prever, mas podemos nos preparar. É fascinante pensar que as mesmas forças que causam tanta destruição são também as responsáveis por esculpir a beleza do nosso planeta, criando as montanhas que vemos e os continentes onde vivemos. A geologia nos mostra como a Terra é um organismo vivo, dinâmico e em constante transformação. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o que faz um terremoto acontecer. É um tema complexo, mas entender o básico já nos dá uma nova perspectiva sobre o chão que pisamos todos os dias. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tem alguma dúvida ou sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos eles. Muito obrigado por assistir e até a próxima.